muito obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, quero agradecer aí a presença de todos aí nesse webinar. Meu nome é Ricardo Miralha, eu sou gerente de vendas da Idemia para o Brasil e região Cone Sul. E é um grande prazer aí estar com vocês aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a Idemia, sobre os nossos produtos, sobre case de sucesso, falar um pouquinho também da nossa política comercial. E tá aberto aí depois no final aí para as perguntas e dúvidas que eventualmente vocês tenham, tá bom? Então vamos lá. Rapidamente, eu gostaria de falar um pouco sobre a Idemia. Bem, a Idemia é uma empresa relativamente nova, né? O nome Idemia foi criado em junho de 2017, né? Como resultado da fusão de duas empresas da área de identificação, duas empresas francesas, né? Uma delas é a Oberture Technology, né? E a outra a Safran Morph, né? Então, eram dois concorrentes na área principalmente na área de produção de cartão bancário, né, que se fundiram para criar a Idemia, né? Eu, como já estou há quase 6 anos na empresa, eu sou proveniente ainda quando eu entrei na empresa. A empresa chamava-se Morph, né? Então, muita gente ainda conhece a nossa solução de biometria como Morph, né? Os mais experientes ainda vão se lembrar de Sagen. Então, Sagen, Morfo, Safran, Bioscript, todas essas empresas, essas marcas de soluções de biometria, hoje operam com o nome de Idemia, né? Então, esse é um pouquinho da onde surgiu a Idemia, né? Somos uma empresa líder mundial em identidade aumentada, soluções de identificação, um grupo multinacional francês, mais de 15 mil empregados, 2,5 bilhões de faturamento, né? Possivelmente muitos de vocês não conheciam o nome Idemia, mas seguramente vocês de alguma maneira já tiveram ou têm contato com os nossos produtos. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que nós fazemos, né? Primeiro, nós fazemos cartões bancários, né? Produzimos hoje o cartão de crédito aí para várias bandeiras, vários bancos. Temos uma participação no mercado brasileiro bem importante, aí eu diria de 20% a 30% hoje dos cartões produzidos no Brasil são feitos pela Idemia, né? Como é que você pode saber se o seu cartão é da Idemia? Basta olhar atrás, geralmente está bem pequenininho ali o nome de quem produziu o cartão, né? Mobile Operators, nós produzimos SIM card para as principais operadoras do Brasil e do mundo, né? Então, aqui no Brasil, são clientes da Idemia, Claro, TIM, Vivo. Então, se você é cliente de uma dessas operadoras, seguramente você tem dentro do seu celular aí um SIM card que foi produzido pela Idemia. Todos esses, tanto o SIM card como o cartão bancário, eles são produzidos aqui no Brasil, numa fábrica nossa que fica em Cotia. Para quem não conhece aqui, fica na região metropolitana aqui da cidade de São Paulo, né? Produzimos soluções aí para controle de fronteira, soluções para migração, para aeroportos, para facilitação aí de passageiros aí em transporte, principalmente em transporte aeroviário, né? Pegando o gancho desse negócio nosso, eu queria compartilhar com vocês não sei, essa reportagem, ela ganhou notoriedade
esse case de sucesso ganhou bastante notoriedade na imprensa aí algumas semanas atrás. A Idemia já fornece soluções aí para onboarding biométrico e digital para diversos aeroportos, e iniciamos algumas semanas atrás o teste piloto do embarque biométrico no aeroporto de Congonhas para o Santos Dumont. É a primeira ponte aérea biométrica do mundo, né, que é feita 100% com biometria. Então o passageiro ele não precisa apresentar nenhum documento, nem cartão de embarque no gate de entrada. Então, deixa eu dividir aqui para vocês aí essa reportagem, né? O Federal começou a testar hoje no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, um novo sistema de identificação de passageiros por reconhecimento facial. Os testes no aeroporto de Congonhas estão sendo feitos com passageiros voluntários da ponte aérea São Paulo-Rio. Quem aceita participar informa o número do celular e do CPF para a atendente. Ela preenche os dados no sistema da empresa parceira do Ministério da Infraestrutura e escaneia o bilhete de embarque. O passageiro tira a máscara rapidamente para uma foto. O voluntário então recebe uma mensagem de texto para validar o cadastro. O sistema da empresa cruza as informações com os bancos de dados do governo federal e do Tribunal Superior Eleitoral para evitar fraudes. Se tudo estiver correto, o passageiro vai até a porta de embarque, tira a máscara mais uma vez para posicionar o rosto em frente a um tablet que o identifica, liberando a entrada para a sala de embarque, sem precisar apresentar nenhum documento. Então é um pouquinho tem um pequeno erro aí na reportagem, que não é um tablet, né? É um terminal biométrico de reconhecimento facial, né? Mas esse dispositivo e toda a solução que está por trás é uma solução da Idemia, né? Espera que esse projeto piloto tenha sucesso, a gente consiga implementar isso em diversos aeroportos aqui no Brasil. Bom, outra divisão nossa é a parte de investigação criminal e forénsica, né? Espero que nenhum dos participantes tenha tido contato com essa tecnologia, né? Mas, inclusive, também, esse é mais recente, há 2, 3 semanas atrás, nós renovamos um contrato que nós temos com a Polícia Federal aqui no Brasil, para fazer, atualizando a solução biométrica, que antes era só de impressão digital e agora vai ser impressão digital mais reconhecimento facial. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês. Um novo sistema de identificação biométrica promete acelerar a solução de crimes, desaparecimentos e identificação de corpos aqui no Brasil. A Polícia Federal poderá cruzar dados como impressões digitais e reconhecimento facial. A inteligência policial brasileira, que já é de ponta, vai ficar ainda mais sofisticada. A Polícia Federal fechou um contrato com uma empresa francesa que vai fornecer equipamentos capazes de cruzar milhões de digitais e imagens armazenadas no Instituto Nacional de Identificação em Brasília. Na prática, significa que em segundos, os papiloscopistas terão respostas que podem levar à prisão de criminosos, localização de pessoas e identificação de vítimas de acidentes. Para se ter uma ideia, foram necessárias 21 horas de trabalho para o reconhecimento das 71 pessoas que morreram na tragédia da Chapecoense em 2016. Naquela época nós utilizamos um dispositivo portátil, mas que ele é offline. Então toda a coleta realizada no Instituto de Medicina Legal lá na Colômbia tinha que ser enviado para cá via rede de celular, né, alguma coisa bastante precária. Um novo sistema que vai ser conectado via internet, na rede segura, obviamente, mas que essa conexão é automática. O processamento dos dados colhidos durante uma investigação ganha mais agilidade. Em 2017, por exemplo, quando a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em malas e caixas num apartamento de Salvador, uma prova incontestável ligou o dinheiro ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. No caso, nós encontramos a impressão
do próprio Gedel e do seu assessor nas embalagens que envolviam o dinheiro e na própria mala onde o dinheiro estava. Concluiu-se que ele tocou naquela mala. Inicialmente, vão ser armazenadas as 56 milhões de digitais num banco de dados que hoje tem 22 milhões, além de 18 milhões de imagens. Eu preciso garantir que todas as pessoas que estão ali dentro, independente do nome que ela tentou se cadastrar, é única. Se ela utilizou 10 nomes diferentes, o sistema tem que ser capaz de agrupar esses 10 nomes e transformá-lo em uma única pessoa. O novo sistema de identificação humana estará à disposição das polícias civis dos estados, que, por meio de acordos de cooperação com a Polícia Federal, poderão encaminhar para cá os profissionais para treinamento. Então, legal. Deu para vocês terem uma ideia aí do que a gente está fazendo hoje aqui na Polícia Federal. Além da Polícia Federal, essa solução que a gente chama de ABIS, né, que é Automatic Biometric Identification System, é utilizada hoje pelo FBI. Na verdade, com o FBI nós já temos um contrato aí de mais de 40 anos, né, e pela Interpol também, né. A parte de documentos, nós produzimos documentos, passaportes, né. Então, por exemplo, todos os documentos do Chile são produzidos pela IDEMIA. A IDEMIA tem um centro de produção de documentos lá no Chile. E nos Estados Unidos somos a empresa número 1 em emissão de Drive License, que é a CNH deles, né? E a parte de terminais biométricos e soluções de vídeo analítico para reconhecimento facial, que é o que a gente vai entrar em detalhe hoje, né? Mostrando um pouco desses negócios, nota-se aí que a IDEMIA realmente é uma empresa focada em soluções de identificação e temos bastante know-how para isso, né? Então, falando um pouco aí da nossa história, nós temos mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de soluções de biometria. Não começamos a fazer isso há 2, 3 anos atrás, ou aproveitamos aí o momento aí de pandemia para migrar a nossa produção, que era como alguns fabricantes aí que fabricavam soluções de câmera e moveram aí sua solução para solução de reconhecimento facial, né? Então todos os nossos produtos aí têm certificações internacionais, atendem a todas as normas de privacidade, né? Não armazenamos dados de usuários, somente os templates. Então tem toda uma questão aí de certificações aí que são muito importantes, além da performance líder mundial, né? Então, nossa presença global, aqui na região Latam, como eu falei para vocês, temos uma fábrica em Cotia, aproximadamente 602 funcionários, a maioria desses funcionários trabalham na fábrica, e 2 escritórios, um na Faria Lima e um no Rio de Janeiro, além de escritórios e fábricas aí em diversas outras localidades aí da região Latam, tá? Esse é o nosso time para o Brasil. Eu como responsável comercial e o Alexandre Santos, que muitos de vocês conhecem também, que é o nosso engenheiro de pré-vendas, né? Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tiverem, podem falar com a gente. O Diego Andrade perguntando se a gente já atende a LGPD. Sim, já atendemos. Na verdade, os produtos, como os nossos produtos eles são produzidos na Europa, nós atendemos a GDPR europeia, que é a mais rigorosa de todas, né? Inclusive a LGPD brasileira pegou partes aí da GDPR. Então, sim, nós somos totalmente aderentes aí à LGPD. A gente vai entrar em detalhe disso mais para frente um pouquinho, explicando tecnicamente como é que a gente responde a essas necessidades de privacidade, tá? Mas obrigado pela pergunta. Bom, entrando no foco aqui da nossa apresentação, bom, biometria, como todo mundo deve saber, né, a definição é você identificar a pessoa através de uma de suas características físicas, né? A biometria, sem dúvida, é a maneira mais eficiente de você fazer a identificação de uma pessoa, né?
Comparando, por exemplo, a biometria com o cartão, né? O cartão é muito falho, né? Você pode, dependendo da tecnologia, copiar, clonar o cartão, né? O cartão você pode emprestar para uma pessoa, ela consegue entrar no seu lugar. Se você perder o cartão, até o processo de cancelamento ser concluído, pode acontecer uma invasão, uma violação de uma área segura, enfim. A senha também, tem todos esses problemas aí, adicionalmente política de troca de senha, alguém pode informar a senha para alguém. A biometria não, a biometria ela é sem dúvida a maneira mais eficiente porque ela é pessoal, única e intransferível, né? Pegando como exemplo aí a impressão digital, né? A impressão digital ela é formada aí no segundo para terceiro mês intrauterino. Então, antes de você nascer, a sua biometria já é formada e ela não muda até o fim da sua vida. Obviamente que o seu dedo ele vai crescer, né? Mas assim, os pontos característicos, as minúcias que nós chamamos, né? Elas são preservadas até o final da vida, né? Então, as modalidades de biometria mais conhecidas, né? Impressão digital, a gente tem soluções aí de contato e sem contato, né? As soluções sem contato têm ganhado aí uma procura muito grande aí por conta da pandemia, né? Temos tecnologias de vascular, veias, reconhecimento facial, 3D, geometria da mão, íris, voz e DNA. Basicamente, a gente tem soluções em todas essas tecnologias, com exceção da geometria da mão, né? Muito bem. Um ponto muito importante que quando a gente vai iniciar qualquer projeto de biometria, né, qual que é a modalidade, qual que é o modo de operação da biometria. Basicamente, a gente tem dois caminhos a seguir, né? A verificação ou autenticação 1 para 1, ou a identificação 1 para N. Vamos começar primeiro pelo 1 para 1, né? Na verificação ou autenticação 1 para 1, o usuário ele se identifica previamente na solução que ele está se propondo a se autenticar, né? Como é que é feita essa identificação? Primeiramente, ele passa o cartão, ou ele digita um código, ou apresenta um documento, né? Isso faz com que a solução ela busque no banco de dados somente aquele registro biométrico e faça a comparação 1 para 1. Por isso que é 1 para 1, né? Então, a resposta que o sistema dá é sim ou não, né? Um exemplo que está presente aí que é muito comum aí nosso dia a dia, é quando você faz a autenticação, quando você faz um saque no caixa eletrônico com biometria, né? Então você precisa ali ou apresentar seu cartão ou digitar a sua agência e conta, né? Nesse momento, o que o caixa eletrônico faz? Ele se conecta no banco de dados da instituição financeira, busca o seu registro biométrico, traz para o terminal novamente e compara 1 para 1. Então a resposta que ele dá é sim ou não, né? No sistema 1 para N é um pouco diferente, né? O usuário ele não precisa se identificar antes, simplesmente ele apresenta a sua biometria. E o sistema, o algoritmo biométrico, ele faz a busca desse dado biométrico que está sendo apresentado e compara com todas as outras biometrias, todos os outros usuários que estão armazenados nesse banco de dados, né? Eu acho que para todos aí é muito intuitivo perceber que no sistema 1 para N é onde a gente tem a maior tecnologia, né? E sim, é muito mais complexo trabalhar no modo 1 para N, né?
Por isso que muitos fabricantes acabam dependendo da quantidade, principalmente quando a quantidade de usuários é muito grande. Por isso que alguns fabricantes, quando a quantidade de usuários é muito grande, eles são forçados a recomendar a operação no modo 1 para 1. Isso não acontece com a IDEMIA, né? É justamente aí que nós mostramos o nosso grande diferencial tecnológico. No modo 1 para N, principalmente quando esse N ele é muito grande, é aí que a IDEMIA mostra o seu grande diferencial tecnológico. O algoritmo biométrico da IDEMIA é premiado mundialmente, não por nós, né? Mas por instituições aí como o NIST, que eu vou falar um pouquinho mais para frente em detalhe, que faz testes de avaliação, né? Para vocês terem uma ideia, eu mostrei o exemplo anterior ali da Polícia Federal, nós fazemos a identificação 1 para N aí para milhões de pessoas. No caso da Polícia Federal aqui no Brasil, mais de 50 milhões de pessoas. Né? Trazendo para o nosso mundo aqui do controle de acesso, da segurança eletrônica, nós temos hoje terminais biométricos que conseguem fazer 1 para N para 800 mil templates em menos de um segundo. A gente falando de números aí, para quem... às vezes a pessoa não tem muita noção, mas para quem conhece de biometria, sabe de fazer 1 para N para 800 mil templates em menos de um segundo, não é qualquer fabricante que faz. É justamente aí que está o poder e a performance do algoritmo da IDEMIA. Né? Então, como eu falei para vocês, o NIST, que é o National Institute of Standard Technology, é uma entidade americana que faz testes de performance de biometria, né? Todos os anos, a IDEMIA está ranqueada aí entre o primeiro, o segundo, nesse ranking aí que atende aí, que contempla aí dezenas de fabricantes, né? Obviamente que tem alguns fabricantes que não mandam seus equipamentos para teste anualmente, né? Por alguma razão. Mas todos os anos a IDEMIA participa e com liderança. Esse é um site.org, tá? Que vocês, os seus clientes, podem ter acesso quando se fala em reconhecimento biométrico. Há 3 meses atrás foi lançado o último resultado de reconhecimento facial. A IDEMIA foi a primeira colocada em performance de reconhecimento facial. Tivemos uma assertividade, de acordo com o NIST, ali, de mais de 99,6% e mais de 95% com usuários com máscara. Então, a gente melhorou muito o nosso algoritmo, inclusive para fazer identificação de usuários que estejam usando máscara. Né? Um outro ponto importante que a gente já falou, já tivemos até uma pergunta, é a questão da privacidade de dados, né? Então, nós não armazenamos nenhuma imagem biométrica no terminal e nem no servidor. Então, o processo de armazenamento dos dados biométricos é feito dessa maneira. Nós capturamos a imagem, extraímos dessa imagem os pontos característicos, no caso de impressão digital, as minúcias, no caso de reconhecimento facial, o espaçamento ali entre olhos, nariz e boca, o formato da face, né? A partir desse momento, a imagem é descartada, né? Fazemos aí uma consolidação final e armazenamos o que nós chamamos de template, né? E isso é um processo unidirecional, ou seja, da imagem eu crio o template, nunca do template eu consigo voltar na imagem. Então nós não armazenamos foto, tanto da impressão digital como da face. Isso que torna aí os nossos terminais totalmente aderentes às leis, às regulamentações de privacidade mais rigorosas, né? Beleza? Falamos aí um pouco de conceito de biometria. Vamos falar agora, iniciar a partir dos produtos, né? Essa aqui é a nossa linha de produtos que são comercializados pela IDEMIA no
no Brasil, né? Temos a parte OEM, que a gente vende aí para fabricantes de soluções de ponto, acesso, ATM, né? São componentes aí para a indústria, né? Os leitores de mesa para cadastramento. Alguns desses produtos eles trabalham em conjunto aí com os terminais de controle de acesso. Servidor biométrico, né? Por exemplo, o que a gente hoje utiliza na Polícia Federal é um Biometric Server, ou seja, o reconhecimento biométrico aí é feito no servidor, né? Sistemas de analítico e reconhecimento facial, isso aqui é um produto novo que a gente está lançando, tá? Que chama-se Augmented Vision. É um software de vídeo analítico que utiliza câmeras IP do mercado e faz o reconhecimento facial, faz a detecção aí de alguns comportamentos aí de vídeo analítico também. E integrado aí hoje com VMS e com diversos aí fabricantes de controle de acesso. Depois, se alguém se interessar, a gente pode organizar aí uma apresentação exclusiva dessa solução aí que é nova, né? A parte de dispositivos móveis, nós temos aí um tablet que é o ID Screen, que serve para fazer reconhecimento biométrico mobile. Ele faz impressão digital e reconhecimento facial. É um produto para desenvolvedores, nós vendemos o equipamento e entregamos o SDK para que o desenvolvedor possa criar sob demanda a aplicação que o cliente deseja, né? E a parte dos terminais de controle de acesso, que é onde a gente vai entrar em detalhe agora, que são os terminais aí biométricos para controle